de descrever atos aberrantes usando linguagem, né? Mas a questão, justamente, entre os seus comentadores, é que eu utilizo muito Simone de Beauvoir para isso, e Roland Barthes, justamente que a linguagem ocupa um papel central para o Sade. O Roland Barthes situa ele, juntamente com Fourier e com São Inácio de Loyola, como parte de uma tendência ao que ele chama de terrorismo textual, que é uma obra dotada de uma violência que permite que o texto decida as leis com a sociedade, uma ideologia ou uma filosofia se dão para constituir sua própria inteligibilidade histórica, né? E já Simone de Beauvoir fala o seguinte: não é pela crueldade que se realiza o erotismo em Sade, é pela literatura. A literatura permite a Sade desencadear e fixar seus sonhos e também sobrepujar as contradições implícitas em qualquer sistema demoníaco. Mais que isso, ela própria é o ato demoníaco, né? Então é justamente essa coisa do Sade enquanto aquele que quer, como Pierre Clouseau coloca em Sade, meu próximo, irromper a não-linguagem na linguagem. A própria linguagem em ato torna-se a tarefa principal do libertino. Afinal, Sade ele sonha com um crime que é impossível biologicamente, né? Que é aquele crime que o Deleuze analisa como o crime perfeito sadiano, que é mesmo quando ele não agisse mais, mesmo quando o libertino não agisse mais, haveria no mundo alguma desordem possível que seria causada por esse libertino. Isso é biologicamente impossível. Qual a forma de fazer isso? Através da linguagem, da escrita, do ato, né? E a segunda coisa que a gente vai focar na segunda parte do texto é uma coisa que aparece no Sade, que o Deleuze, em O Frio e o Cruel, vai analisar como a natureza primeira sadiana, né? Uma natureza que desejaria o aniquilamento total das criaturas desabrochadas a fim de gozar da faculdade que tem de criar outras novas. Uma natureza que afirma um excesso entrópico na matéria, mais do que uma homeostase, né? Como queriam outros ramos da filosofia ocidental. A segunda parte do texto chama-se Materialismo de Base e a influência de Sade em Batalha. Enquanto Blanchot e Closowski se esforçam por posicionar a afirmação do negativo em Sade ao lado de um certo tipo de racionalismo, é Batalha quem descobre no excesso ruinoso o ponto fulcral do pensamento sadiano. Em seu todo, o pensamento de Sade é a consequência desses momentos que a razão ignora, ele escreve. Sade só adentra ao espaço das razões para semear o indizível, aquilo que foge a qualquer acesso racional. Os momentos de excesso, volúpia, em que a humanidade parece fugir à razão e seu processo de aprimoramento para se jogar nas orgias sem fim da natureza, para usar um termo que o Reza Negarestani, filósofo iraniano, usa, é onde começa o interesse sadiano. Aquilo que é totalmente exprimível por meio da linguagem, aquilo sobre o que se pode falar, né, do Wittgenstein, não interessa ao libertino. Interessa invadir o espaço das razões para desestabilizá-lo, né? Batalha leva as conclusões de Sade sobre a afirmação do negativo na natureza fluxo até uma espécie de energética libidinal. O princípio do universo, assim como do erotismo, é de perda, gasto. Embora a humanidade tome esforços hercúleos por organizar-se em torno do trabalho e, consequentemente, de um conceito utilitarista, estamos sempre assombrados por esse funcionamento dos fluxos do desejo. Como diz o próprio Sade, a natureza fez-nos nascer todos iguais, Sofia. Se o destino se compraz em alterar esse primeiro plano das leis gerais, cabe-nos corrigir-lhe os caprichos, né? Que é justamente essa coisa. Os contemporâneos do Sade aceitam ou negam aquela famosa máxima, né? A natureza é boa, sigamo-la. Sade nega a primeira e conserva a segunda, né? Então, Batalha ele partilha com o Sade o gosto político pela transgressão. Se a natureza segunda, fortificada imunologicamente, parece trair a entropia virológica dos movimentos libidinais para erigir instituições que sejam capazes de conter o furor, é necessário ultrajá-lo sempre que possível, né? E é no Sol que o Batalha vai situar isso. Os dois movimentos principais são o rotativo e o sexual, de combinação expressa não locomotiva de pistões e rodas. Dois movimentos se transformam um no outro reciprocamente. Assim notamos que a Terra, a dar voltas, faz coitar animais e homens, e como aquilo que resulta também é a causa que o provoca, animais e homens, quando coitam, fazem dar voltas à Terra. É o que ele escreve no Ano Solar. É a violência desses movimentos que importa. A única afirmação possível nesse sistema de pensamento
é a afirmação da violência do excesso contra as constrições impostas pela moral religiosa ou racionalista. Né? O Bataille busca, com a ajuda do Sade, um ponto de explosão libidinal, de violência irrefreável, um ateísmo que anseia pelo sangue de Deus. Né? Se a metafísica ocidental não passa de uma talassofobia, como coloca o Nick Landman, que eu vou entrar mais na frente, que pretende garantir o domínio da terra e da excepcionalidade humana, em especial o lugar de domínio racional do último sobre a primeira, o que Bataille faz com seu pensamento do materialismo de base é retirar o humano do centro da figura e afirmar uma força entrópica da matéria. No lugar de uma natureza passiva, pronta para ser domesticada por nós, a matéria aparece aqui como força ativa, que pressupõe o que Lente chamaria, dissertando a respeito da hiperstição, de uma complicação não linear da epistemologia, baseada numa sensibilidade do objeto para com sua postulação. A chave está em como lidamos com a utilidade do excesso. Para que se realize um dos valores mais caros da modernidade, o domínio pleno da razão, é necessária a supressão dos momentos de gozo irrefreado. A ética protestante aparece como a necessária racionalização da religião, onde o excesso é sempre condenado como pecado. Né? Já a terceira parte do texto, um ou muitos Sades, a fase mais de Lyotard e o movimento além, com e contra Sade, fala o seguinte: talvez ainda seja cedo para conseguirmos calcular o impacto do antiédipo de Deleuze e Guattari na filosofia contemporânea, mas uma coisa é clara: esse artigo e grande parte de sua problemática certamente não viriam a ser sem as contribuições dessa obra. Ao contestar a concepção de desejo enquanto falta, retirá-lo de sua triangulação edipiana e reconhecer-lhe o seu lugar de direito na produção social, os autores forneceram, com um certo filósofo britânico chamaria mais tarde um manual de engenharia, um pacote de implementos de software para hackear o inconsciente maquínico, abrindo canais de invasão. Dos incontáveis assuntos tratados ao longo do livro, a descoberta que interessa especialmente ao materialismo libidinal é a não diferenciação feita pela esquizoanálise entre a natureza da economia política e da economia libidinal. Daí o Lyotard lê isso e fica louco, durante uma parte da vida dele, né? Fica maluco, e aí ele escreve uma coisa que ele mesmo mais tarde vai definir como sua fase má, que é o livro Libidinal Economy, Economia Libidinal. Que é necessariamente um movimento, e é isso que eu quero fazer notar, um movimento pós-Sade, e com Sade, para além de Sade. Né? O Lyotard nota uma independência forçosamente mantida pelo Sade na obra dele entre o libidinal e o econômico. Né? Mas mesmo assim, ele não pode deixar de analisar, a partir do Closovskis, que a jouissance dos libertinos sadianos não exige apenas o corpo físico de uma vítima, mas o corpo maior e indeterminado dos camponeses que seus capatazes exploram. Entra aqui, talvez, a diferença estabelecida por Lyotard entre o Sade racionalista, crítico, talvez aquele que a Simone de Beauvoir identificou em sua pressa de se defender da marca de culpabilidade, com a qual ele foi manchado pela perseguição social, e o Sade materialista libidinal, o Sade que descobre as verdades do erotismo, que explora aquilo que não tem nome, como escreve o próprio Lyotard, o materialista libidinal, aquele que desejamos aqui e queremos sustentar. A apatia que o Closovskis atribui ao Sade, o Lyotard pensa como indiferença, que nada tem a ver com ser frio. É aquela indiferença do fogo que queima tudo aquilo que é inflamável. Né? O objetivo do Lyotard no livro é provocar uma crise na crítica. Crítica é religião, ele escreve. É necessário jogar fora qualquer resquício iluminista do Sade e afirmar aquilo que na sua obra permanece disruptivo. O movimento de Libidinal Economy, como eu disse, é para além de Sade, pós-Sade e com Sade. A explosão do corpo unificado, a intrusão explícita do desejo desorganizando a representação, uma radicalização do movimento sadiano de irromper a não-linguagem na linguagem, que eu falei em primeiro lugar. Né? Nós trabalhamos em um refinamento na dissimulação. A estrutura é estúpida e o patos estéril, ele escreve. Né? O encontro, enfim... vou pular para a terceira parte já. Não, só ler isso antes. Se torna desnecessária a distinção entre o signo e o uso libidinal do signo. A intrusão da perversidade não precisa ser feita, já está lá. O vírus não precisa mais dessa instrumentalidade. O hospedeiro já acostumou-se tanto que a relação está ali, sempre, seja espreitando ou dando as caras mais claramente. O materialista libidinal não deve condenar o signo ou partir numa busca quixotesca por libertar o desejo do signo. Em vez de saudar a aurora, devemos honrar a nova dissimulação honesta, onde há apenas superfícies, reinam a conspiração e o segredo.
A última parte se chama o capital, objeto sadiano. Uma porta em um departamento de uma faculdade no interior da Inglaterra. Meia dúzia de acadêmicos não tão bem adaptados ao ambiente deslibidinal da universidade, conspirando para introduzir vida dentro da filosofia. Um retrato um tanto simples, mas ainda assim didático, do que foi a Unidade de Pesquisa da Cultura Cibernética, mais conhecida por sua sigla em inglês CCRU. O Tecnocapital é um projeto de inteligência artificial que sequestrou a humanidade. Até aí tudo bem, né? Mas o que isso tem a ver com o SAD? Não é nada tão óbvio à primeira vista, mas mergulhemos um pouco em seu pensamento. A entropia cibernética passa por um processo de releitura, onde é afirmada, em oposição à cibersegurança imunologizante, ou cibernegatividade, como é dentro da cibernética. As tentativas de controle da cibernética são sempre assombradas por um espectro de um sistema que fuge às mãos humanas, esse excesso, uma perturbação prometeana de que a humanidade seja aos poucos destituída da condição de mestre da técnica para devir sua humilde serva. Mark Fisher, talvez o mais conhecido entre os membros da CCRU, em suas últimas aulas reunidas do desejo pós-capitalista, revela uma chave de interpretação poderosa do capital a partir da fase má do Lyotard. O capital pode ser entendido nesse sentido sádico, uma quantidade de intensidades e a quantidade ela mesma se torna significante. A quantidade não está apenas acima e sobreposta ao que está realmente acontecendo. Ela mesma é uma motivação para os eventos. O tecnocapital enquanto um libertino sadiano, enquanto expressão da natureza primeira supracitada. É algo que pode ser encontrado na obra de Nick Land, líder da CCRU e certamente uma influência para o Fischer. O inimigo que a esquerda precisa, escreveu o autor de Realismo Capitalista sobre o antigo professor. Onde a afirmação de um capital entrópico, que encarna a morte como parte de suas potencialidades mais básicas, como seu modelo de funcionamento, é afirmado como um fluxo que dissolve qualquer pessoalidade e possibilidade de individuação, mesmo a sociedade burguesa aparece como nada mais que um anão montado nas costas de um dragão, né? Que é uma das coisas que o Land fala. A CCRU afirma uma cyberpatologia dos mercados, um comportamento de autoperpetuação, o vírus. É sobre a quantidade pela quantidade, sistema de dispêndio puro, furor entrópico, potluck contra o juízo de Deus. Toda a sociedade em torno do trabalho é assombrada por esse desejo que não tem nome nem fim, mas apenas quer perpetuar-se. O materialismo libidinal, conforme aparece de forma mais acabada em Nick Land, em seu livro Thus for Annihilation, é estruturado em uma resposta reativa ao antropocentrismo em matéria de filosofia. Filosofia como órgão da extinção. A natureza deve ser desumanizada, definida em termos de furor impessoal, cosmologia ateia. Um fatalismo, uma teleologia, nenhum espaço para uma autonomia humana com suas ilusões de agência, nenhum espaço para a moral. Lembremos, pois, de Sade, quando nos diz que as paixões censuradas pela moral nada são senão apenas os meios que a natureza emprega para fazer o homem atingir as metas que traçou para ele. Libido impessoal, entrópica, alheia à humanidade, é ela quem deve ser afirmada. Deve-se ser um alien, uma besta. Nada é mais absurdo que um filósofo buscando ser querido, escreve Nick Land em Thus for Annihilation. É menos uma filosofia que um ultraje daqueles que os libertinos sadianos encenam. É hiperbólica, agressiva, termodinâmica e energicista. É o fim que ameaçou toda forma de sistema homeostático, principalmente em matéria de pensamento. O caos ao qual a impaciência nietzschiana outrora quis mergulhar. Uma outra descrição poderia ser mais ou menos assim, o Land escreve. O materialismo libidinal é o retorno textual ao que é mais intolerável à humanidade. O materialismo libidinal não é como aqueles que são marxistas, spinozanos ou nietzschianos. Ele vive uma relação posicional, onde tenta funcionar como aquilo que Lyotard definia como um corpo condutor de boa intensidade. É matéria de diagnóstico, de vetores. Não há agência, apenas dissolução no processo, inclinação ao impessoal da natureza. É isso que buscam os libertinos, isso ao qual ainda não se deu nome, isso ao qual não é possível colar etiquetas. Uma posição paradoxal, mas que pretende ficar, abraçar, cair de amores pelo paradoxo, por aquilo que a razão não pode legislar. Obrigado. Sobrou 5 minutos. Posso? Considerações finais? Esse texto acabou ficando muito grande, eu resumi em poucas partes, mas é justamente essa questão. O materialismo libidinal ele é uma tradição que ela é pela primeira vez dita pelo Lyotard,
situando Sade como materialista libidinal, né? O Bataille entra no meio por conta do seu conceito de materialismo de base, que eu considero um precursor, né, de estudo. E, querendo ou não, esse é meio um desafio da gente pensar o seguinte: embora Sade seja uma influência quase não dita, a gente quase não estuda Sade em filosofia. Na maioria dos nossos autores, pós-maio de 68, principalmente, Sade está lá. Às vezes até antes. Né? Uma Simone de Beauvoir tem o Deves queimar Sade, que é um grande texto. Sade foi matéria de grandes debates na filosofia francesa. E é estranho que a gente não pesquise isso como um fenômeno, que a gente não veja isso como um fenômeno tão fortemente. Né? A maioria dos livros nem estão traduzidos em português, assim, né? Tem o Deves queimar Sade, quem quiser procurar, da Simone de Beauvoir, eu até passo o PDF, muito bom. Tem o livro do Blanchot, Sade e... eu esqueci qual é o outro que ele fala. Mas é basicamente isso. Assim. Obrigado. Agora vamos passar para Gabriel Chum.